Olá, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você toda noite debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho. Todos estão acostumados que toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação. Já está aqui conosco no estúdio o diretor de Vigilância em Saúde, um órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde de Guarujá, é o Marco Antônio Chagas, o jornalista Marco Antônio Chagas, que ocupa com muita maestria aí esse posto de diretor da Diretoria de Vigilância em Saúde, Vigilância Sanitária, para alguns, o nome mais popular. O programa Assunto Cidade volta já para o começo da entrevista. Fazemos aquele rápido intervalo inicial e já voltamos. Fique conosco que é rapidinho e vale a pena, o assunto é para lá de interessante. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora, há 22 anos construindo sonhos. Pitanga Mall, o centro comercial feito sob medida para você. Localizado na Avenida Leomil 660, conta com lojas e prestadores de serviços que garantem o seu prazer e satisfação. Praça de alimentação, estacionamento, segurança, zona livre de internet e banheiros adaptados são algumas das vantagens do Pitanga Mall, que garante infraestrutura e conforto para suas compras ou lazer. Passe uma tarde no Pitanga Mall e conheça seus produtos e serviços. No setor de alimentação, você encontra o Espetinho Leomil, uma opção de espetos com grife. Você também tem o restaurante japonês Debidu, o único com self-service do Guarujá, onde você se serve à vontade com o diferencial dos pratos quentes. No vestuário, a boutique Fruto Doce faz a diferença em moda feminina, inclusive para o tamanho plus size. Saúde e bem-estar você também encontra no Pitanga Mall, com o talento e a eficiência comprovada da Dinapodóloga. Além disso, o Pitanga Mall também oferece os serviços da Conceito Imobiliária e do Planeta Vira-Lata, o único da Baixada Santista especializado em filhotes e com a franquia da Sociedade Brasileira de Sinofilia, a Sobrace. No coração da cidade, uma nova opção. Pitanga Mall. Sinta-se em casa. A casa é sua. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, amigos. Voltamos então agora para a entrevista com o Marco Antônio Chagas da Conceição. Ele que é o titular hoje do órgão intitulado Diretoria Municipal Diretoria de Vigilância em Saúde, que é, para todos os efeitos, a popular vigilância sanitária. O Marcos, em primeiro lugar, boa noite. Te agradeço pela sua disponibilidade. Eu sei que você largou compromissos importantes para vir aqui gravar o programa. Primeiro, te deixo um espaço para cumprimentar o telespectador e os seus fãs. Boa noite a todos. Eu quero sempre agradecer. A Guarujá TV sempre me recebe com super carinho e o Valdir já é um amigo de longa data. É um prazer vir aqui conversar um pouco sobre a minha área de atuação, que nesse momento é a vigilância, e falar que são 5 serviços, Valdir.
A sanitária, todo mundo pensa que é só sanitária. Não, é sanitária, epidemiológica, temos a dengue, a zoonose e o IML. Tudo isso faz parte da vigilância e é tudo isso que eu tento gerenciar aí. Epidemiológica também? É epidemiológica também. E as zoonoses também, você falou que está tudo concentrado nessa diretoria? Porque a zoonose fica dentro da vigilância epidemiológica, então, por causa da raiva, né, da raiva humana. Então, a gente concentra lá E a dengue, todo mundo sabe, é uma doença infecto-contagiosa, de infectologia, e tem o IML também por causa das doenças que a gente tem as mortes que a gente tem que investigar, fazer investigação. Então fica tudo dentro da vigilância em si. A vigilância em saúde é importante no sentido de que a Secretaria Municipal de Saúde optou por uma linha de trabalho que prevê um certo esvaziamento dos pronto-socorros, das unidades de pronto-atendimento, né? A opção foi justamente de oferecer uma pré-saúde, né? Ou seja, condições favoráveis de saúde para que se evite as pessoas de ir a pronto-socorro. Sim, a gente tem, por exemplo, a dengue é um serviço extremamente de prevenção. Então, a dengue, durante o ano inteiro, ela faz o que a gente chama de BCC, que é casa a casa, vai na casa das pessoas, faz a parte de comunicação, de explicar mais ou menos como funciona a epidemiologia da doença. E as zoonoses também, que a gente também faz a questão de castração para evitar qualquer tipo de doença, principalmente a raiva animal, que é banida da nossa cidade, como de algumas cidades do estado. E a gente trabalha sempre junto com a Paula, que é a diretora de atenção básica, que aí sim faz a parte de prevenção mesmo, porque tem as unidades de saúde da família e também as unidades básicas de saúde. Entendi. Agora, vamos começar então a falar do assunto que é talvez o mais importante hoje em dia aí no setor que você dirige, que é a questão da dengue. Então, como muita gente está acompanhando o noticiário, e há uma situação bastante complicada no interior paulista, por exemplo, no município de Campinas, com casos assim absurdos, né, com uma quantidade de casos absurdos. Como é que está a situação em Guarujá e na Baixada Santista como um todo, Marcos? Pois é, estávamos tranquilos aqui no Guarujá. A Bertioga já vinha, desde o início do ano, mostrando um número de casos aumentado, mas nós estávamos tranquilos aqui no Guarujá. A partir do meio de abril, os casos deram uma explodida. A gente estava com 29, mais ou menos, agora estamos com 81. Isso demonstra que o vírus está mudando. Antes ele ficava só no calor, extremo calor, era dezembro, janeiro, a gente tinha as epidemias. Na epidemia do ano passado, nós chegamos em 1.700 casos, começando a partir de final de março, e agora começou um aumento. Acredito que não tem epidemia, então acho que a população pode ficar despreocupada em termos, porque eu acho que tem que se preocupar com dengue o ano inteiro, mas a gente está vendo aumento do número de casos neste momento. Mas quando você fala em casos hoje 80, é um número infinitamente menor do que do ano passado, por exemplo. Infinitamente, mais de 90% menor. É claro que é bom ressaltar que esses 80 casos são casos confirmados. Existem pessoas que não vão ao posto de saúde, que têm dengue e ficam em casa, tomam Tilenol e tal. É aconselhável e não é aconselhável, porque a dengue também, quando ela resolve quando ela resolve ficar pior, ela fica pior e leva a óbito. Então a pessoa tem que realmente procurar o serviço de saúde e é através do serviço de saúde que existe uma notificação. Essa notificação vai para a vigilância e na vigilância a gente decide onde vai fazer a nebulização. A nebulização é você jogar o veneno para matar o mosquito que está voando e que está contaminado. É uma coisa daquela história que a gente fala sempre de segurança pública, do cidadão que sofre algum tipo de delito, algum tipo de assalto, e ele tem que registrar o boletim de ocorrência. Isso mesmo. No mesmo caso da dengue. Mesmo que ele fique melhor, ele tem que notificar. Porque não é estatística. Claro que a gente utiliza o número para estatística, mas a gente faz ação em cima daquele número. Então, por exemplo, hoje o bairro que eu tenho mais preocupação é a Vila Áurea. A Vila Áurea teve um aumento muito grande de casos, principalmente na Alameda Jundiaí, a Limeira, e a gente está concentrando nossos esforços ali na Vila Áurea. Quando a diretoria registra um bairro assim, ou uma localidade que está tendo uma incidência maior, assim, quais são as ações assim, emergenciais que são? Quando a gente está fora de epidemia ou do período pré-epidemia, a gente só faz o boletim casa a casa. A gente pega as nossas equipes, manda para o local, tirar os criadouros, principalmente tirar os criadouros. O ano passado, o grande vilão foi a bandeja de geladeira, daquelas frost free. E este ano a gente está observando que existem vários vilões, entre eles a cumbuca, aquela vasilha que você coloca para água de cachorro, ou gato. O cachorro ou o gato, se ele tem uma outra fonte de água,
por exemplo, ele não utiliza aquela fonte como fonte principal, ali vira um criador. Porque vai ficar parada. Porque a água fica parada. Então, assim, e a fêmea também ela está mudando. Antes ela só gostava de água limpa e parada. Hoje ela gosta de água parada, mas a água não precisa estar tão limpa assim para ela botar ovos. Pode. Pois é, dependendo da sujidade que a água tiver, se for sujidade como pó, por exemplo, ela não está tendo essa preocupação. Ela não procria ainda se tiver óleo diesel, sujeiras como girinos, né? Se tiver algum tipo de girino naquele matinho, aquela crosta verde que fica ali ela ainda não tem como escolha. Mas se for só sujidade como poeira, por exemplo, ela está colocando os ovos. Essa evolução, assim como você classifica do vírus, assim, é acompanhada? A diretoria recebe informes assim frequentes sobre essas mutações? Primeiro do Ministério da Saúde e depois da Organização Mundial de Saúde. Então a gente agora já está com um outro vírus aí chamado chikungunya. É um vírus que ele começou na América, bem ali naquela América Central. E o medo da gente é porque nós vamos receber agora uma delegação do México com 4.500 pessoas, que vai ficar portada em Santos. Uma dessas pessoas, se estiver contaminada em um mosquito Aedes, porque é o Aedes que passa esse vírus chikungunya, ele picar uma pessoa dessa, pronto, já é o suficiente para ele começar a passar na região inteira. Então, neste momento, a gente recebeu informes, todas as vigilâncias, 9 vigilâncias do município estão preocupadas com essa questão do chikungunya. Mas é um novo vírus que é transmitido pelo Aedes aegypti, que é o mesmo da dengue. Ora, Marco, a dengue é aquela doença, como você falou, né? A população não pode relaxar nunca, né? E ela acaba sendo traiçoeira, né? Vamos dizer assim, se der para usar essa expressão. Porque eu cuido da minha casa, da minha varanda, do meu quintal, da água do meu cachorro e o meu vizinho. Como é que faz? Pois é, você pode denunciar. Eu acho que o mais importante neste caso é denúncia. A vigilância, as pessoas acham, mas faz um ano que o pessoal da dengue não veio aqui em casa. Mas o pessoal da dengue vai na sua casa para quê? Para tirar o criador, o que você tem que tirar? Então, acho que a população tem que ter essa mentalidade de que eles têm que fazer periodicamente uma limpeza daqueles locais onde o mosquito procura se manifestar. Como, por exemplo, a gente já sabe, pneus, garrafas e todos os vasilhames que ficam jogados dentro do quintal. Mas a gente trabalha com denúncias. A pessoa faz a denúncia e a gente vai até o local e faz a limpeza do local e a gente orienta as pessoas. A denúncia, o cidadão ele é identificado? Ou ele pode fazer uma denúncia e o seu nome é preservado? Pode fazer a denúncia anônima. Porque às vezes o vizinho é bravo, né? Sim, claro. Pode fazer a denúncia anônima sem problema, tanto pelo 0800 como pelo o 3355-2666, que é um outro telefone que a gente utiliza administrativamente, mas que serve para fazer denúncias também. Ô Marcos, diante das dificuldades aí, logicamente, que são constantemente alardeadas aí pela administração municipal, muitos setores acabam não tendo equipe suficiente para atuar em determinados setores. Como é que está a equipe de combate à dengue? Nós não temos mesmo. Realmente, a gente tem 50 agentes, efetivamente, para cobrir um município com 300 mil habitantes. Você precisaria de um número 120. De 120. O número correto seria 120. A prefeita Antonieta já disse que não tem condições nesse momento. Ela pediu ajuda, inclusive, para o Arthur Quioro, que é o ministro da Saúde. Na semana retrasada, ela esteve em Brasília. Pedimos carros também, porque a gente tem um déficit muito grande de veículos para fazer esse trabalho. Hoje a gente conta com a ajuda dos agentes comunitários de saúde, onde tem os AFAs, né, as Unidades de Saúde da Família. Então a Paula, por exemplo, está cedendo os agentes agora do Vila Áurea e do Jardim Progresso para cobrir essa área de Vila Áurea, Jardim Progresso e Parque Estuário, que é uma área que a gente está com risco de infecção. Infestação. Então a gente está fazendo essa cobertura nesse momento, mas a gente tem que contar com os agentes comunitários de saúde, não tem outro jeito, porque só os agentes da dengue não conseguem. E nessa situação onde você utiliza o agente comunitário de saúde, você não acaba, como usa aquela expressão, descobrindo um santo para cobrir outro, descobrindo um santo, descobrindo outro? Não, porque dentro das atribuições do agente comunitário de saúde está o combate e controle da dengue. A gente procura não utilizá-los, mas nós estamos num momento que a gente chama de pré-epidêmico. Como a gente está com um aumento de casos muito grande, um período de tempo muito pequeno, então a gente pode abrir mão. Isso é o Ministério da Saúde que diz. Essa é a primeira vez, por exemplo, que eu estou utilizando eles esse ano, que é para fazer essa cobertura dessa área que a gente está com muita preocupação. Aquela polêmica do carro de fumaça, como é que está hoje em dia? Assim, pode, não pode, deve, não deve? Valdir, eu vou te falar a minha opinião. Eu sou totalmente a favor. Da fumaça? Né? Aí falam que foi proibida por causa do problemas respiratórios que pode dar a longo prazo,
E agora tem uma questão de meio ambiente que também envolve, porque mata passarinho, fica depositado em plantas, e isso pode ocasionar problemas para o meio ambiente, inclusive. Entendi. Eu concordo, acho que os especialistas já fizeram trabalhos com inseticida que é utilizado contra a dengue e tal, mas eu sou totalmente a favor. Quando eu era criança, a gente utilizava isso em larga escala, a gente corria atrás dos carros de fumaça, eu nunca tive problema respiratório. Agora a SUSEM, por exemplo, está vindo para a gente, agora no final do mês, isso eu estou te falando em primeira mão, a SUSEM, a partir do dia 20 ou 21, está mandando os carros de fumaça para a gente fazer Vila Áurea, Jardim Progresso e Parque Estuário, porque são os locais que a gente está. Mas assim, a minha pergunta é, por que não a gente utilizar esse artifício, essa atividade durante o ano inteiro? Ou então, pelo menos, quando a gente já começa a ter o aumento de casos. Para que esperar chegar no momento pré-epidêmico para a gente poder utilizar? E a gente precisa da liberação da SUSEM. Não tem outro jeito, a SUSEM precisa liberar. Mas nós temos tudo, temos o carro, temos o produto? Não, a gente tem o produto que a gente faz a nebulização costal. Ela é em pequena escala, né? E geralmente focal. Para o carro a gente não pode ter. Se a SUSEM souber que a gente tem carro e o equipamento para fazer isso, a SUSEM vem até o município e aí tem sanções. Claro. Não pode fazer, infelizmente. Só com a autorização deles. Bom, a secretaria também, a diretoria também atua junto às crianças, né, que são os estudantes, assim, que são, sem sombra de dúvida, os maiores multiplicadores, né, de opinião, e levam para casa uma orientação. Quando o filho puxa a orelha do pai, é muito mais vergonhoso, o pai acaba tomando uma providência. Né? Acaba. A gente tem um trabalho com a Priscila. A gente está sentando, inclusive, com a Priscila agora, no meio de maio, para discutir. Priscila Bonini, secretária de Educação. Porque a gente tem um material, e é um material até polêmico, mas é um material que eu confio, que é a cartilha, certo, que deu alguns problemas, mas a cartilha da dengue ela é extremamente elucidativa e ela é educativa. O que eu acho é que ela não pode ser distribuída como brinde. Eu acho que ela tem que ser dada para a criança e ela tem que ser trabalhada pedagogicamente. Então, o professor tem que explicar o que é a dengue, quais são os riscos que a dengue causa e a epidemiologia. Isso em aula, a gente conversou com a Priscila e vamos conversar de novo com ela, em aula de ciência. Entrar nas escolas, dentro do ano letivo, dentro da disciplina, ou biologia, ou ciências. No currículo mesmo. No currículo mesmo escolar. Isso a gente ainda não conseguiu. Mesmo as escolas, a gente conversou com os professores, fizemos uma capacitação dos professores, mas eles entregam a cartilha para a criança abrir em casa junto com os pais, e tratam a dengue como um assunto não incorporado à disciplina. Uma atividade extracurricular até lúdica, vamos dizer, até lúdica. Mesmo. E não deveria ser assim. Então, na verdade, é uma lição de casa para os pais. Né? Sim, na verdade. Outra questão também que sempre é recorrente no caso da dengue é a questão dos imóveis fechados. Agora já não foge à regra e tem uma característica fundamental nesse quesito, que é a questão dos imóveis fechados, utilizados aí para uma vez por ano, talvez, na temporada. Às vezes menos, né? Às vezes menos, né? Como que a diretoria está agindo nesses casos? Infelizmente, a gente não tem uma lei municipal que permita que a prefeitura entre no imóvel, a prefeitura que eu digo, né, no caso nossos agentes, ou até a vigilância sanitária, entre no imóvel e faça a retirada de criadouros, por exemplo. Quando a gente tem alguma denúncia nesse ponto, a gente primeiro encaminha para o setor responsável, que é a fiscalização de obras, posturas, e eles mandam notificação para o proprietário dar um jeito. Se o proprietário não der um jeito, começa a gerar multas, mas a gente não pode entrar na casa da pessoa. Então, não adianta o cara pagar multa se eu estou tendo um mosquito saindo dali e picando a população. Eu preciso dar um jeito de entrar. O que os agentes têm feito hoje? Jogado sal da rua para dentro da casa. Por cima do muro. Por cima do muro, onde você consegue detectar pontos de água parada, principalmente piscina. E também agora a gente está comprando uma máquina, que é uma máquina de longo alcance, ela é muito alta, que você pode estar fazendo o mesmo serviço por fora da casa para cima do muro. Porque hoje o nosso limite é muito pequeno. Claro. Então agora a gente está comprando uma máquina que tem um limite maior, uma altura de quase 2 metros. Então a gente consegue por cima do muro jogar. Não é o ideal seria que as pessoas tivessem essa consciência, e que a prefeitura, na verdade, eu acho que aí é uma questão não só de prefeitura, acho que a Câmara teria que ajudar, uma legislação específica para que o agente de dengue, nessa iminência de saúde pública, entre na casa da pessoa e faça o serviço e mande a conta para ela depois. Eu fico imaginando, por exemplo, num caso, um Jardim Virgínia. Hoje você falou, o problema hoje é Vila Áurea. Um bairro, um problema não, um bairro onde a secretaria está mais preocupada. Né?
Então, vamos supor Jardim Virgínia. Se amanhã o bairro Jardim Virgínia for identificado como um grande foco, você está perdido. Você vai ter que usar esse aparelhinho seu aí no bairro inteiro, praticamente, porque ali todas as casas estão fechadas. Justamente. E aí a gente tem um custo extremamente alto, né? Porque não só Jardim Virgínia, eu tenho alguns problemas também no Guaiúba. É verdade. Muitas casas fechadas sem caseiro. Uma vez um agente da dengue achou alguns focos, ele conseguiu ver do portão, da fresta do portão, ele pulou, entrou e jogou sal e fez o trabalho. A gente recebeu uma notificação do proprietário. Não gerou multa, não gerou problema, a gente conversou com o proprietário, mas ele falou, vocês pularam, então, se isso se repetir eu vou entrar no Ministério Público, porque o domicílio é privado e você tem que respeitar. Bom, no caso da dengue, a denúncia, a famosa caguetagem, assim, é uma atitude cívica, né, no caso, né? Cívica. E aí a secretaria tem, logicamente, aí os seus telefones. Vou pedir para o pessoal colocar o número de telefone para a turma em casa anotar, é o 0800 779 8000. Tem também o e-mail que você pode mandar dengue, tenho que errar, @guarujá.sp.gov.br. Não custa nada, então, você que identifica aí na sua região, no seu bairro, um possível foco, e agora a gente até não sabe mais o que fala, né, Marcos? Era água parada e limpa, todo mundo já sabia que era água limpinha, parada, mas agora do jeito que você falou, esse mosquito cada vez fica mais inteligente, cada vez fica mais esperto, mais resistente. É uma briga contra a vida, né? O mosquito também tem que viver. É como a gente que fica resistente a algum tipo de doença. A gente tem sarampo uma vez e a priori não tem de novo. Claro. A mesma coisa o mosquito, ele quer sobreviver. E aí ele acha meios dentro da natureza de conseguir sobreviver. A fêmea está conseguindo colocar ovos em locais que a gente antes achava que seria impossível. Você falou da proximidade da Copa do Mundo e a possibilidade até de pessoas delegações e até turistas, né, torcedores que venham aí de outros países, de alguns países onde há doenças delicadas, aí outras particularidades. E a Secretaria está se preparando para isso, para essa chegada desse mundo de dentes, por exemplo, que doença que deve ter na Bósnia? Pois é. Em toda a Europa está tendo um surto, não só na Bósnia, embora já tenha poucos casos na Bósnia, mas a gente tem Inglaterra, França, Alemanha, com surto de sarampo. Sarampo? Sarampo. Que no Brasil é erradicada, os poucos casos que a gente tem aqui são todos importados, no Brasil. E agora o que nós fizemos? Sabendo disso, nós pegamos uma gama de profissionais que são ligados diretamente ao turismo. Então, hoteleiros, shoppings, todo o comércio, e fizemos vacinação em massa contra sarampo, cachumba e rubéola. Nós estamos nos protegendo de possíveis contaminações de sarampo. Deveria ser o contrário, né? Eles não deveriam vir para cá sem vacinação, porque muitos países exigem a vacinação da gente para poder viajar. Mas, numa atitude do governo com a Organização Mundial de Saúde, governo federal com a Municipal de Saúde, a gente resolveu aplicamos quase 8.000 doses já em todo o comércio. Aplicamos, eu não sei se já aplicamos aqui na Guadu TV, inclusive, Valdir, porque... Ainda não tomei. Pois é, a Kátia pediu, a gente está aplicando. Aplicamos em vários locais, Cris Shopping, o Jequitimar, eles fizeram o pedido, a gente foi lá e nós fizemos a vacina. A gente tem um estoque bom de vacina contra o sarampo e a gente não está negando, estamos fazendo a vacina. E esse vírus, como eu falei para você, o chikungunya, que é o que mais preocupa nesse momento, porque os sintomas são idênticos ao da dengue, ele não costuma matar, ele não tem uma letalidade muito grande, porém ele incapacita, porque ele tem um ativo neurológico, e aí a pessoa fica, tudo bem, não mata, mas a pessoa fica com problema de locomoção, de fala, pois é. Então a gente está preocupado com o chikungunya, mas contra o sarampo a gente já está fazendo... Aliás, já terminamos a fase de fazer as vacinações. Quem for agora pedindo, por caso do comércio, fizemos com a Taxisa também, que recebeu a gente de braço aberto, queria dar um abraço pro pessoal da Taxisa, são a Associação de Taxistas aqui da Ilha de Santo Amaro, e a gente continua ampliando esse leque por causa do sarampo. Então, quer dizer, se algum grupo desses que terão, logicamente, contato com estrangeiros, não tiver ainda, pode procurar. Pode procurar, a gente tem estoque de vacina, pode entrar em contato direto com a diretoria de vigilância, o telefone lá é 3341-5019, e a gente vai estar agendando a vacinação desse grupo. Tá certo. Bom, tem assunto aberto para a gente conversar aqui com o Marco Antônio Chagas, diretor de Vigilância e Saúde. O programa Assunto Cidade faz um pequeno intervalo e voltamos já para o segundo bloco. Fique conosco que é rapidinho.
Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Pitanga Mall, o centro comercial feito sob medida para você. Localizado na Avenida Leomil 660, conta com lojas e prestadores de serviços que garantem o seu prazer e satisfação. Praça de alimentação, estacionamento, segurança, zona livre de internet e banheiros adaptados são algumas das vantagens do Pitanga Mall, que garante infraestrutura e conforto para suas compras ou lazer. Passe uma tarde no Pitanga Mall e conheça seus produtos e serviços. No setor de alimentação, você encontra o Espetinho Leomil, uma opção de espetos com grife. Você também tem o restaurante japonês Debidu, o único com self-service do Guarujá, onde você se serve à vontade com o diferencial dos pratos quentes. No vestuário, a boutique Fruto Doce faz a diferença em moda feminina, inclusive para o tamanho plus size. Saúde e bem-estar você também encontra no Pitanga Mall, com o talento e a eficiência comprovada da Dinapodóloga. Além disso, o Pitanga Mall também oferece os serviços da Conceito Imobiliária e do Planeta Vira-Lata, o único da Baixada Santista especializado em filhotes e com a franquia da Sociedade Brasileira de Sinofilia, a Sobrace. No coração da cidade, uma nova opção. Pitanga Mall. Sinta-se em casa. A casa é sua. Olá, amigos. Voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando Marco Antônio Chagas, ele que é diretor de Vigilância em Saúde, um órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde, que tem entre suas funções a atenção básica aí sobre alguns setores primordiais no que diz respeito à saúde pública. Está sob a alçada, por exemplo, da Diretoria de Vigilância em Saúde, o controle e o combate à dengue, a questão das zoonoses, a questão da vigilância epidemiológica. E, no primeiro bloco, nós dedicamos aqui bastante tempo para falar e alertar a população sobre o risco permanente, né, sempre de retorno das epidemias de dengue que ninguém quer. O quadro no interior paulista se mostra bastante preocupante e, como nós falamos, usando as palavras do Marco, até uns dias atrás estava todo mundo meio tranquilo, achando que não ia, mas o vírus é mutante, o vírus é resistente, cada vez mais resistente, e é preciso que a população vença também os seus hábitos aí nocivos com relação à água parada e ajude também a Prefeitura no combate dessa doença. A Diretoria de Vigilância e Saúde atua também no combate a outros males aí. Por exemplo, recentemente realizou uma campanha de vacinação de HPV. Isso. Que vem a ser HPV, Marco? Em poucas palavras. HPV é um vírus, a gente chama de papiloma vírus humano. A princípio ele não causa muito problema. Você consegue matá-lo com muita facilidade, o problema é que ele é assintomático. Tanto a mulher e principalmente o homem não sente absolutamente nada, né? Pode dar, quando dá uma coceira, né, na região da uretra, ou pode dar uma ardência a urinar. Pode ser tratado como qualquer tipo de infecção. O grande problema do HPV é principalmente nas mulheres
porque ele fica alojado na região do colo do útero e a longo prazo ele vai causar o câncer do colo de útero. O câncer de colo de útero hoje é uma doença extremamente grave que mata muitas mulheres. Para você ter uma ideia, em 2012 foram mais de 50 mil mulheres que morreram ao redor do mundo. E a gente fica extremamente preocupado com isso. Essa ideia de colocar essa vacina para as adolescentes, na minha opinião, é genial, porque você está fazendo a prevenção e dessas adolescentes, mais de 80% das que foram vacinadas não vão ter câncer de colo de útero, vão viver numa época que não existe câncer de colo de útero para elas. E eu acho que isso é extremamente importante. É extremamente importante salientar que, embora a vacinação seja só para as meninas, é o menino geralmente que passa para a menina no ato sexual. É considerado uma doença sexualmente transmissível. Essa é a importância das meninas se vacinarem e estarem protegidas contra isso, porque no homem não causa câncer. Raramente, existem alguns estudos... Ele pode ser o transmissor? O menino é o transmissor. Então, é a menina que é o grande problema. Então, a gente, nessa primeira fase, a gente imunizou meninas de 11 a 13 anos. No Guarujá, 79% das meninas aptas a estarem vacinadas foram vacinadas. Tem muita gente que não foi, viu, Valdir? Eu dei palestra em algumas escolas falando sobre HPV, e aí eu perguntava, né, quem aqui está entre 11 e 13 anos? Muitas meninas levantaram a mão. Quem já foi vacinar? E um monte levantava a mão. É uma vacina que o tratamento, você tem que tomar uma dose agora, 6 meses depois você toma a segunda dose, e 5 anos depois você dá uma dose de reforço. O tratamento completo custa mais de R$1.000. Mesmo gratuitamente, as mães ou as próprias meninas não foram tomar. Acabou, nós não estamos mais... Não, pode falar. Nós não estamos mais com a vacinação, porque a campanha acabou. A gente vai dar, daqui a 6 meses, continuidade nas meninas que já tomaram, mas o ano que vem volta a vacinação, agora para a menina entre 9 e 11 anos, que é aquela população que ainda não tomou. Então as meninas de 9 e de 11 vão poder tomar, e aí ela vai entrar no calendário. Então não vai precisar ter corrida, confusão, nada. Ela entra no calendário e as meninas de 9 a 11 anos sempre vão tomar. Então o acompanhamento da Secretaria será constante, será anual. Constante. Será todo, na verdade, anual não, vai ser sempre. A menina completou 9 anos, ela pode ir tomar, como hoje você faz com a vacina do sarampo, com a vacina da hepatite, que ela já está na rotina, no calendário. Entendi. E a Conferência de Saúde, Marco? Conferência de Saúde. A gente iniciou as pré-conferências, e a gente está rodando as cidades todas. Estou muito cansado, não vou mentir. A semana passada nós estivemos na Perequê, e depois fomos até lá no Rabo do Dragão, Serra do Guararu. Para que servem as conferências, as pré-conferências e a conferência em si? Sim. Primeiro que a conferência é uma obrigatoriedade, de acordo com a lei que cria o SUS, a 8080, ela diz que a gente tem que fazer uma conferência pelo menos cada 4 anos para ouvir os anseios da população em relação à saúde pública da cidade. Dá para ir lá reclamar e falar. Sim, é o fórum para isso. Exatamente. Eu acho que é um fórum muito mais importante do que você bater numa enfermeira na unidade de saúde, claro, ou gritar com o chefe da unidade. Então, é o momento de você reclamar. Então, a gente sempre fala que a conferência não é para reclamação, mas toda proposta de melhoria ela vem de uma reclamação, de uma denúncia. Então, a pessoa denuncia, a gente transforma isso numa proposta de melhoria, e o mais importante é você ouvir a comunidade. Eu tive na semana passada com o Bibiano, que é um dos responsáveis, e a dona Durvalina, que são os responsáveis pela comunidade lá da Pastoral da Saúde da Serra do Guararu. E eles falaram, olha, o mais importante é que nesses anos todos veio alguém da Secretaria para sentar com a gente e ouvir o que a gente tem para falar. E lá é uma região, Valdir, que a gente tem no quilômetro 7, o Perequê, a unidade de pronto atendimento do Perequê, e do quilômetro 7 até o final, que são quase 22 quilômetros, né? São 14 quilômetros, sem cobertura nenhuma. Então eles estão pedindo coisas que são extremamente importantes para a comunidade. Eles me contaram uma coisa que eu fiquei abismado, vou falar para vocês. Uma pessoa morreu ali na Prainha Branca e ali não chega transporte. O corpo veio, eles carregando numa esteira, numa rede. Assim, nós precisamos mesmo pedir para o governo do estado, não só a gente pensa que é governo municipal, não, é governo do estado, dar uma atenção para essas áreas, criando uma estrada, porque ali tem uma estrada, mas é uma estrada particular. Exato. E para você utilizar, você precisa dar autorização. Daqueles absurdos de Guarujá. Justamente, a estrada particular. A gente precisa abrir uma estrada
que seja, não sei se eu posso falar pública, Claro. mas que tenha todo mundo, que dê a todo mundo acesso. É claro que todo mundo quer um paraíso particular. É que dê acesso, pelo menos, para os serviços básicos, como você falou. Pelo serviços menos básicos os de saúde. serviços básicos. Eles educação. trouxeram esse corpo a pé 2 quilômetros, aí pegaram um carro e levaram para... Certo. Então a pré-conferência serve para isso. E a gente vai ter a conferência no dia 30 e 31 de maio. Dia 30 vai ser na UNAERP, dia 31 vai ser o dia inteiro, possivelmente no Colégio Dirce Valério, ali pertinho do Teatro Procópio Ferreira, perto do Almeida Júnior. E é o momento da população estar lá para estar entendendo um pouco como funciona a saúde, as dificuldades que a saúde tem, acho que acima de tudo, e fazendo parte do controle social. Essas pessoas que participarem vão ter a chance de participar da conferência regional, que junta os 9 municípios, a estadual com 645 municípios do estado de São Paulo, e a nacional com 5 mil, cerca de 5 mil. E na municipal, por exemplo, sai lá um relatório, fica pronto um relatório sobre as sugestões ou possíveis reclamações da população? Sim, em cada conferência a gente tira propostas. Então, algumas saem 4 propostas, outras saem 10 propostas, a Perequê saiu 20 propostas. Perequê que é uma unidade, por exemplo. Eles querem uma unidade, eles querem que melhore a unidade lá, coloque mais médicos. Aí as reclamações são gerais, né? Porque aí não tem, aqui a gente não consegue, por exemplo, eles reclamam que não consegue ter acesso a medicamento, tem que ir até lá na farmácia do cidadão, que é longe, a farmácia do povo que é longe e tal. Então, todas essas reclamações são consolidadas, elas vão ser rediscutidas na conferência e sai uma carta de proposta. Essa carta de proposta tem que nortear, junto com outros instrumentos, como o plano plurianual, o plano de governo da prefeita, elas têm que nortear a saúde na cidade. E aí, o que é o controle social? São as pessoas fazendo valer aquele direito. Olha, isso é o que a gente quer como prioridade, não adianta escolher outra coisa. Tá certo. É isso que é o caminho a seguir. E é isso para que serve a conferência. Você, então, tem alguma coisa a sugerir na área da saúde pública, fique atento aí à realização da conferência municipal que ocorre no finalzinho de maio. Marcos, você falou que o cidadão, quando vem do exterior para cá, ele muitas vezes ele pode estar trazendo uma doença. Sim. Quando nós vamos daqui para lá, daqui para o exterior, como é que nós fazemos? Pois é. Temos que nos vacinar também, em algumas situações. Sim, e como a gente tem uma cobertura vacinal sempre muito elevada, eu falo, a gente Guarujá mesmo, a gente tem uma cobertura vacinal excelente, sempre acima de 100%. As pessoas, mas como pode ser acima de 100% se 100% é o máximo? Nós temos uma população flutuante muito grande, né? E às vezes o Ministério te dá um número que não condiz com a população aumentou, não teve um censo recentemente, então sempre dá mais de 100%. E alguns países exigem que a gente entre no país e já tenha uma série de vacinas tomadas, entre elas a febre amarela. Entendi. Então, muitos países falam assim, não, aqui você só desce se você... A Espanha, por exemplo, é um país que exige a vacinação contra a febre amarela. E aí, entre outros países, Bahamas, os Estados Unidos não pede nenhum tipo de vacinação, mas, por exemplo, alguns países da América Latina exigem que você entre com um certificado de vacina. O certificado já é a comprovação de que você está... É um documento diplomático até. Passa a ser até um documento diplomático. Ele tem que ser apresentado junto com o passaporte em alguns países. Então, tem uma relação de países enorme que exigem que você apresente certificado internacional. Isso é feito aqui? Pois é. Até 2 meses atrás, o certificado era feito exclusivamente pela Anvisa em Santos. E aí a gente teve a visita em dezembro do Jaime, que é um diretor da Anvisa, e eu conversei com ele e falei, Jaime, não tem como a gente fazer isso aqui, porque tinha muita reclamação do pessoal ter que ir para Santos, é uma fila imensa, porque a Santos atendia os 9 municípios. O Jaime falou, olha, Marco, a gente realmente centraliza, porque é um documento que você não pode errar, tem um formulário específico, mas vamos conversar? E eu não sabia, nessa época, que eles já estavam tendo algumas cidades que eles estavam tentando fazer projetos modelos para poder descentralizar. E o Guarujá foi uma delas. Veio uma diretora logo em seguida conversar com a gente fez um treinamento, eu e a Ana Terezinha fomos para Santos, fizemos um treinamento o dia inteiro, e hoje nós estamos cadastrados na Anvisa para fazer esse certificado. Então as pessoas não precisam mais ir para Santos, lá na Avenida Leão 1518, ali na Vigilância, das 10 da manhã às 14 horas a gente emite o certificado internacional. Então pode ir lá, só tem que levar a carteirinha de vacinação. No Guarujá, só 2 lugares fazem a vacinação contra a febre amarela. Santa Rosa, Unidade de Saúde de Santa Rosa, e o Boa Esperança aqui em Vicente Carvalho. Então, tanto o Guarujá como o Vicente Carvalho tem o polo de vacinação. Com a carteirinha, ela vai lá e a gente faz a emissão do certificado. Quem estiver pensando em viajar para o exterior, então é bom providenciar, verificar primeiro se
Se o país para o qual ele vai visitar exige o certificado de vacinação. Se exigir, pode procurar. Uma curiosidade nisso, Valdir, é assim, às vezes as pessoas vão daqui para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não exige, porém fazem a escala em Caracas, por exemplo. Entendi. E aí, em Caracas pede. E se não não, pode descer. Não, eles mandam de volta, você não continua a viagem. Marcos, só para encerrar rapidamente, se você puder me ajudar. Por exemplo, a Diretoria de Vigilância em Saúde, ela atende, logicamente, denúncias, assim, ou pedidos de informações, assim. Vamos supor, o cidadão que frequenta um determinado estabelecimento comercial na cidade e ele verifica lá alguma situação irregular, uma sujeira, ou um inseto, ou um outro bicho pernicioso lá, como às vezes até baratas, ou ratos, vamos supor. E isso, a gente está falando, nós não estamos falando de conjecturas, pode ser plenamente viável. Está falando algo que acontece todos os dias, a gente recebe denúncias da vigilância sanitária. Como é que a pessoa faz para ligar para o Marquinhos Chacon, lá na Diretoria de Vigilância Sanitária? Vamos... O coordenador da Vigilância Sanitária é o Carlos Leda, mas as pessoas podem conversar com qualquer pessoa da administração. O telefone de lá é o 3355-1929. É só eles ligarem e solicitarem a visita de um fiscal. E eles vão ter que colocar qual é o problema. Porque, por exemplo, você está falando de insetos, por exemplo, como barato. É obrigatório, para poder renovar a licença sanitária todo ano, o controle de pragas. Então, eles são obrigados a ter uma empresa particular que faça esse controle de pragas, não é eles matarem. Não está controlando, então, direito. Justamente. Água suja, por exemplo. A gente descobriu agora, junto com a Sabesp, um monte de restaurantes que utilizava poço artesanal. Não existe mais utilização de poço artesanal para a saúde pública. Tem que ser água tratada. Então, lacramos vários poços artesanais. E a população? Poço artesanal em estabelecimento comercial, em restaurantes? Um monte, extremamente conhecidos, inclusive. Então, a gente lacra o poço não pode utilizar, e aí a Sabesp multa, e a gente vai, depois de 30 dias, ver se a pessoa continua utilizando o poço. Se continuar, o estabelecimento é fechado. Mas, para isso, eu também preciso da ajuda da população, fazendo denúncia. Então, a denúncia de vigilância sanitária pode ser tanto da sujeira. O que é interessante salientar é que o seguinte, por exemplo, qualquer embalagem que está fechada, se você levar ela fechada para mim, eu tenho como fazer um acionamento. Se ela não estiver fechada, se ela for aberta de alguma forma, a gente não tem como multar. A única coisa que a pessoa pode requerer junto com o comércio que ela comprou, por exemplo, uma lasanha, é pedir a troca do produto. Agora, se, por exemplo, hoje é obrigatório uma lasanha que você compra, por exemplo, de qualquer empresa dessas, de pronta, ela vem lacrada com um plástico. Esse plástico é transparente. Se você notar alguma coisa ali dentro, na hora você tem que levar na sanitária. Não tire o plástico. A mesma coisa é refrigerante. Não deslacra. Né? A gente tem o caso do rato, que foi encontrado na Coca-Cola. Deslacrou, perde a validade, porque eles vão alegar que a pessoa pode ter colocado para ganhar algum dinheiro. É só levar na vigilância lacrado que a gente faz o ato de infração e a gente vai sempre em defesa do consumidor junto com o PROCON. Perfeitamente. Tá bom? Dá para denunciar, então. Por favor. É só procurar a Diretoria de Vigilância de Saúde. Queria te agradecer muitíssimo pela entrevista, pelo esclarecimento dessas questões. Quem sabe aí a gente consegue uma outra oportunidade de conversar um pouco mais sobre esse assunto tão importante que é a saúde da população. Mas antes te deixo um espaço para você dar uma última mensagem para o telespectador. Seria sempre um prazer. Eu sou apaixonado pela saúde, eu trabalho na saúde há 19 anos, eu sou funcionário público de carreira. E é sempre bom explicar para a população, e o teu programa principalmente, que é extremamente assistido por todo mundo aqui do Guarujá, porque é um programa inteligente, e temos uma pessoa inteligente, né, porque eu sou jornalista, a gente reconhece pessoas inteligentes de longe, e assim, abrir esse espaço para a gente conversar sobre saúde é extremamente importante. Eu me coloco sempre à disposição que você quiser, ou o pessoal aqui da Guarujá TV precisar, a gente vem sempre. Obrigado, Marcos. Obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.